E aí, meu povo, tudo tranquilo? Vamos bater um papo hoje sobre o Estado ser cúmplice de assassinato e as trevas estão chegando na superfície. O Estado, ele é cúmplice de assassinato. Os mais idólatras e ingênuos não vão compreender isso inicialmente. Não vão compreender como o Estado colabora de inúmeras formas para a morte de bons cidadãos. Hoje a gravação será no formato de podcast. Prefiro fazer assim quando o assunto pode ser um pouco mais longo. E aí nós vamos bater no papo. E vocês não são obrigados a ficar olhando para minha cara feia. Agora vamos bater um papo aqui. Nos foi ensinado desde sempre, todo mundo desde criancinha aprendeu que o Estado deve ocupar o papel central, que o Estado é o que mantém tudo, é que sem ele nada é possível. Toda essa afirmativa, ela é contraditória, ela contradiz a história da humanidade. Os seres humanos sempre foram capazes de construir e lutar. Sempre foram capazes, com a ajuda do Eterno, a fazer coisas incríveis, coisas inclusive muito além do esperado. Os seres humanos, em sua natureza, eles são empreendedores. Suas invenções, conquistas, provam do que são capazes para o bem e, infelizmente, para o mal. Mesmo durante os períodos em que os imperadores e reis possuíam a maior parte da liderança, a maior parte do poder, o poder estatal, as pessoas eram mais livres. As pessoas portavam armas, portavam ferramentas durante a maior parte do período. Com a modernização, essa coisa moderna que as pessoas ficam celebrando, a figura do Estado agigantou-se, se tornou cada vez maior. O homem foi diminuído. A pessoa, o indivíduo, o ser humano, ele acabou perdendo a importância diante do Estado. Mesmo assim, os sonolentos estão prestes a trocar liberdade por segurança. Muitas pessoas ingênuas, acostumadas a confortos, elas têm muitas vezes um desejo tão grande por segurança que elas não conseguem, por exemplo, entender que elas podem prover segurança a elas mesmas. Mas elas ficam esperando que essa segurança venha do Estado. E, para isso, muitas vezes elas trocam sua liberdade por segurança, o que é um erro terrível. Aquela história, né? Liberdade vale mais do que pão. O Estado, em alguns países, ele tenta substituir o Eterno. O resultado disso, por óbvio, são banhos de sangue e perversão da humanidade. Sempre quando o ser humano tenta afastar o Eterno, na verdade ele está afastando a si mesmo da luz. E, consequentemente, vem as terríveis consequências. Bora tomar um chazinho para ficar mais calmo. Toda a criação ela é divina. Porém, os lugares em que se faz mau uso do livre-arbítrio, é possível encontrar coisas terríveis e inomináveis. E é com grande tristeza que eu vou mencionar algumas coisas agora. Antes, para se deparar com determinadas abominações, era necessário conhecer certas coisas. Era necessário saber onde encontrar informação. Era necessário falar com as pessoas certas. Era necessário ir ao lugar certo para se obter tais informações. Hoje, infelizmente, é possível encontrar todo e qualquer tipo de degradação na superfície, o que é um sinal terrível para todas as pessoas que buscam bem. O mal, a ignorância, as abominações não se escondem mais. Muito pelo contrário. O novo normal é uma tentativa de virem para a superfície de vez. E muitas pessoas, digamos que elas estão facilitando isso.
As trevas estão chegando à superfície. Os ingênuos celebram, comemoram. Os que estão despertos lutam. É uma situação muito triste, mas infelizmente várias pessoas não entendem a gravidade disso tudo. Talvez por estarem com a mente embotada por substâncias ou distrações efêmeras, vai depender da realidade de cada um. Como o Estado colabora para a sua morte? O Estado colabora para a sua morte de muitas formas. A forma mais óbvia é confiscando recursos sob a alegação de devolver em serviços para todos. Infelizmente, o papo de imposto é muito bonito na teoria, mas na prática os corruptos se esbaldam, enquanto o povo padece. Por trás da bela roupagem se esconde pessoas que não possuem a menor empatia. Somente discursos vazios, somente aquela conversa bonita, o português polido, imerso em diversos títulos, mas na verdade o que importa, que é a essência, que é a substância, não se encontra ali. Não se encontra naquela pessoa, pois ela está afastada do eterno. Outra forma triste que torna o Estado cúmplice de assassinato é o desarmamento. Nada mais terrível que soltar pessoas na selva de pedra sem a menor chance de defesa. Isso é de uma covardia atroz, uma crueldade calçada por ignorância e maldade. E essa coisa de deixar o ser humano desarmado enquanto ele tem que lutar pela própria sobrevivência, à mercê da vontade de terceiros, isso é ato covarde. Colocam os cidadãos para obedecerem certas regras que, na verdade, violam direitos essenciais. E os que não obedecem ou os que se valem dessas regras têm grande vantagem e assim podendo tirar a vida de pessoas inocentes. No Brasil, por exemplo, houve um episódio triste. Houve a morte do Cabo Cardoso no dia 4 de dezembro de 2020. Se ele era uma pessoa boa, eu não sei. Se ele era bom policial, eu não sei. Mas a homenagem da filha diz muito sobre o pai. A homenagem que a menina fez ao pai é uma homenagem de uma menina que recebeu uma educação sólida. Então a homenagem dela diz muito sobre de como ele era pai. E isso precisa ficar bem guardado, pois um pai de família perdeu a vida. As pessoas, eu noto que, não por maldade, mas por distrações das mais diversas, as pessoas não conseguem pesar o real peso da extinção de uma existência humana. Daqui no mundo terreno, é óbvio. Então as pessoas não conseguem entender o que é uma interrupção de uma vida. Para mim, infelizmente, isso é muito mais pesado, porque para mim um irmão matou outro. Porque o criminoso, ele ainda é um ser humano, porém é um ser humano afastado das coisas que são corretas, das coisas que são edificantes. Ele estava terrivelmente errado? Estava. Em momento nenhum vocês vão me ver defender nesse tipo de ato. Agora, ele poderia ter sido barrado? Sim. Poderia ter sido evitado essa tragédia? Sim. É possível enxergar que o Estado não cumpre qualquer promessa. Os policiais não recebem suporte correto. Os cidadãos não recebem o mínimo necessário. Existe a vontade de remover o direito natural de defesa. Vocês podem ver que sempre há aqueles que estão se movendo para desarmar cada vez mais a população. Isso é um erro gravíssimo, pesado, e eu acho que as pessoas precisam entender que elas estão indefesas. Houve muitas pessoas que falaram muito sobre o caso do Cabo Cardoso.
Só que você via, obviamente, os sensatos compreenderem a necessidade de se armar, de portar a arma. E você via as pessoas, algumas falando que não resolveria. Uma coisa eu lhes digo: se houvesse uma única pessoa armada no local, o cabo Cardoso estaria vivo. Não se engane que essa história de deixar bandido armado, corruptos armados e o cidadão desarmado, isso por qualquer regra de combate, ou qualquer regra de equidade, ou qualquer senso um pouco mais aberto sobre a realidade, enxerga que, por óbvio, tudo isso é errado. Enxerga que toda essa separação de alguns terem vantagens e outros não, influencia diretamente em qualquer conflito. Quem está desarmado, por óbvio, por certeza, o desarmado está em profunda desvantagem. E ali eu volto a dizer, se tivesse mais alguém armado, o cabo estaria vivo, a família dele não estaria sofrendo. A família poderia se abraçar e viver em paz. Mas, infelizmente, isso não é um fato isolado. O caos, ele é incentivado de muitas formas. Eu lhes garanto, e eu vou abordar mais esses temas daqui para frente, porque é preciso que as pessoas comecem a encarar o que está acontecendo. Desarmar a população faz parte de um plano maior. Assim como o empobrecimento ocorrido ano após ano. Assim como o enfraquecimento mental, o enfraquecimento físico. Será que as pessoas, façam uma reflexão agora, será que as pessoas estão mais inteligentes? Não. Será que estão mais livres? Não. A quem serve toda essa destruição? Quem lucra com todo o sofrimento infligido à humanidade? As trevas estão chegando à superfície. Com muita tristeza que eu lhes digo isso. As trevas estão chegando à superfície. E isso possui um significado muito maior do que simplesmente a visão simplória do inferno abaixo da terra. Não, não estou falando disso. As trevas estão chegando à superfície e as trevas podem vir de cima, de lado, de baixo. Eu estou vendo como eu vou abordar certos temas aqui, porque eu vou tratar um tema espinhoso em breve, a pedido de um inscrito, e devido à política eu não tinha tratado até agora. Mas tem relação com o que eu estou falando hoje. Então as trevas, volto a dizer, estão chegando à superfície. Os omissos e os ingênuos são o combustível que está sendo usado para abrir essas portas. Pensem bem sobre isso, não ignorem a realidade. Eu sou o Stanley Colombo, que o Deus de Abraão te abençoe.